Boa noite. Continuamos com a reportagem especial da revista Nudarte, onde estamos abordando o tema de nudez na arte. Qual é o limite? Hoje estamos aqui com o professor da Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais, Marcos Hill, um grande estudioso da arte, não é mesmo? E ele vai compartilhar com a gente os pensamentos dele acerca desse tema que é tão polêmico hoje em dia, né? Obrigada por estar aqui com a gente. De nada, eu que agradeço o convite generoso de vocês. Qual que é a sua opinião sobre essas manifestações de nudez que podem ser feitas por meio da arte? Eu acho que é mais que uma opinião, eu acho que é um posicionamento e acho muito interessante que vocês, enquanto grupo, tenham localizado esse assunto. Porque, na verdade, vocês, sem saber, vocês tocam numa coisa muito mais complexa que acaba abrangendo toda a condição humana, né? Quando se fala de nudez, está se falando de um estado. De um estado que é sintomático de algo que antecede, que é, na verdade, da mais alta complexidade para todos os seres humanos de todas as épocas. Quando vocês falam de nudez, vocês atingem diretamente, vocês tocam diretamente no corpo. O que é o corpo? Né? É um dispositivo, é uma invenção, é uma construção, é um conceito, é uma categoria. Qual é o grau de realidade, de concretude que o corpo tem, né? Eu poderia, talvez, numa dimensão poética, dizer que o corpo é um endereço de todas as aflições, de todas as dores, de todas as frustrações, de todas as alegrias, de todas as felicidades, de todas as esperanças, de todos os prazeres. Ou seja, o corpo ele resume toda a grande confusão em que alguém se mete quando decide nascer, né? Tem toda a dimensão científica, tem a dimensão do conhecimento. Então, o corpo, na verdade, ele é o núcleo fundamental da existência. E, em torno dele, giram todos os sistemas que foram organizados ao longo dos milênios em que o ser humano existe no planeta, que são os sistemas de conhecimento, como a própria filosofia, né? A tecnologia, a matemática, as ciências de maneira geral, né? Então, a nudez, na verdade, ela é um estado do corpo. Ninguém nasce vestido, não é verdade? E por ser esse elemento, né, essa manifestação, esse fenômeno que é o corpo, né, o elemento central de absolutamente tudo, de todas as especulações, é sobre ele que incidem todas as políticas, todos os sistemas de controle, todos os sistemas de vigilância, todos os sistemas de submetimento, todos os sistemas de violência simbólica e de violência física. Então, isso caracteriza a própria história do ser humano sobre o planeta, né? Então, a partir daí é muito interessante se analisar a nudez a partir de uma perspectiva antropológica. Como cada cultura trata esse estado do corpo. Porque dependendo de como essa cultura trata esse estado do corpo, que é a nudez, a gente passa a ter contato com os sentidos de mundo que cada cultura inventa para si. E esse sentido de mundo envolve reflexões importantes sobre concepção, nascimento, sobrevivência e morte, né? Existe uma dimensão humana que, como tudo do humano, sempre sintetiza algo de muito luminoso e algo de muito sombrio, que é uma certa pulsão pelo poder. Existem sempre certos grupos, certas cabeças humanas que sentem uma urgência, uma necessidade de organizados, né, e através do acesso a um determinado tipo de conhecimento, estabelecer algum tipo de poder, de submetimento sobre a grande maioria, né? Esse poder sempre envolve a exploração da força de trabalho, do acesso a riquezas, do acesso a privilégios, do acesso ao alimento e do acesso ao conhecimento, né? Então, a nudez na arte, se nós consideramos que a arte humana, né, sem querer problematizar aqui o conceito de arte, porque nós poderíamos, evidentemente, problematizar, mas considerando que a arte humana ela se manifesta sobre o planeta desde há 30 mil anos atrás, nós temos aí muito conteúdo para trabalhar
essa questão do corpo, do seu estado primitivo, que é o da nudez, e dos modos de representação desse corpo, né? Então, na verdade, eu acho muito interessante a escolha do assunto que vocês fizeram e dos modos como vocês estão procurando transformar esse assunto em tema, né? Então, no momento contemporâneo, e falando especificamente do Brasil, né, nós hoje temos situações muito complexas e muito delicadas quando nós falamos de nudez manifestada no campo da arte, né? Porque o que nós estamos vendo, pelo menos a partir de 2016, é um processo de desmonte, de desmantelamento de uma estrutura de Estado que estava começando a querer fortalecer direitos democráticos, de liberdade, de livre expressão, e começando a querer conceituar o indivíduo, o cidadão e a cidadã, a partir de um outro ponto de vista, que não aquele que foi engendrado durante os 500 anos em que a cultura brasileira foi inventada e foi definida como algo existente sobre a face da Terra, né? Então, eu acho muito sério todos os ataques, né? Eu acho muito sério todos os confrontos que estão começando a se configurar no campo da política e que trazem vozes de grupos que, pretendendo esse poder, como eu já falei anteriormente, né, se apropriam de discursos ou no campo religioso ou no campo jurídico e, interpretando esses discursos de forma absolutamente oportunista, resolvem fundamentar uma caça ao corpo, né? Uma interdição ao corpo, uma censura ao corpo, né? Sendo que o corpo, dentro desse Estado brasileiro, que é muito mais mercadológico do que nacional, né, tem servido para vender praticamente tudo, né? E qual corpo tem servido para vender praticamente tudo, né? Nós sabemos muito bem de cor, né, na medida em que nós temos uma convivência cotidiana com a grande mídia, é o corpo feminino nu, que vende cerveja, máquina de lavar, automóvel, pneu. A exposição excessiva, né, e indevida do corpo feminino, hoje, né, ou já há algum tempo, né, porque isso é histórico, né, o modo como a cultura de massa e a publicidade se apropriaram do corpo feminino, desde que esteja estampado do lado do produto a ser vendido, imediatamente chama a atenção, o que caracteriza, então, uma sociedade patriarcal, né, machista, misógina, e que reconhece o corpo feminino, nessa analogia perigosa, como um objeto de consumo, tanto quanto uma máquina de lavar, tanto quanto uma garrafa de cerveja, né? Então, essa seria apenas uma das possibilidades de problematização. Agora, qual corpo feminino vende cerveja? Nós começamos, então, a afinar, né, esse funil, porque não é qualquer corpo feminino que vende cerveja, né? É um corpo feminino que esteja dentro de um padrão imposto por um modelo ideológico que é engendrado por esses grupos que querem deter o poder e querem manter influência sobre a maior parte das pessoas, né? Esses grupos, infelizmente, hoje são municiados e instrumentalizados pelos meios de comunicação. E hoje os meios de comunicação são absolutamente fundamentados num altíssimo desenvolvimento de uma tecnologia eletrônica, muito invasiva, né, que alcança absolutamente toda a extensão do planeta, né? Então, o poder que esses meios de comunicação, manipulando esses discursos, né, e com base sempre em uma valoração falso-moralista têm de influenciar, é muito grande. E a gente vê isso muito claramente no grau de violência ascendente que nós temos encontrado nas redes sociais, né? A quantidade de opiniões e de posicionamentos absolutamente radicais, anti-humanos, né, violentos, desrespeitosos com relação à democracia e aos direitos humanos, né, que vem cada vez mais aparecendo e animando, digamos assim, essas trocas
simbólicas pelas redes sociais, né? Agora, por que a publicidade, né, machista, misógina, homofóbica, não usa o corpo masculino para vender cerveja? Não é? E por que a nudez masculina frontal incomoda tanto essa gente? Essa é justamente uma pergunta que eu iria fazer para o senhor, que é o porquê dessa polêmica. A gente pode citar até alguns casos que aconteceram no ano passado, das exposições Queer Museu e Faça Você Mesmo a Sua Capela Sistina, onde houve uma tremenda polêmica, tanto nas redes sociais, na mídia em geral. Por que o senhor acha que existe tanta essa repulsa e também sobre crianças entrarem em contato com essa arte que julgam ser vulgar, mas que nada mais é do que o corpo humano? A repulsa que existe, né, que está existindo, né, porque houve décadas em que essa repulsa simplesmente não existia, ou se existia, ela era compartilhada por uma minoria, né? O problema é que agora uma minoria ela pode, de alguma maneira, impregnar com a sua opinião equivocada as grandes massas através do acesso à internet. Isso é que eu gravo, uma parte negativa da internet hoje, das redes sociais, é que uma única pessoa pode impactar o planeta inteiro com o seu ponto de vista, mas por mais que seu ponto de vista seja equivocado, né? Olha, essa questão que você me faz, ela é muito complexa. E a gente teria, digamos assim, metaforicamente, de comê-la pelas beiradas, né? Na medida em que a gente reconhece que o corpo é o ponto de partida para a elaboração de qualquer estratégia de manipulação e de submetimento autoritário pelas violências, tanto pela violência simbólica, pela violência física, né? Porque no momento atual, no ano de eleição, nós temos um candidato a presidente que defende a tortura, né? A tortura sempre foi utilizada como modo de submetimento, né, como violência física, né? Então tem um todo-poderoso lá que quer ter poder sobre todo mundo, mas aí tem uma pessoa que chega e fala, não concordo, não quero. Ah, então tá, então vem aqui, né? O cara, tendo mais força, pega, amarra essa pessoa e tortura essa pessoa, ou até ela dizer que sim, eu concordo e vou aceitar, ou então até matá-la, né? Então o corpo ele está sempre na centralidade de todas as questões, de todos os problemas. E o corpo é o foco visado para todos os tipos de sistema de controle, né? Então, se essa nudez hoje está incomodando, isso significa que ela desperta, que ela liberta esse corpo de uma série de amarras que esse sistema quer manter sobre esse corpo. Entende? A nudez hoje, ela incomoda, e principalmente veiculada num campo específico de produção de conhecimento, que é a arte, porque ela liberta, ela recupera a autonomia. A nudez ela é um estado que caracteriza e que empodera uma vontade, que empodera uma opção, né? Dentro de uma situação normal, democrática, de respeito de liberdades individuais, uma pessoa tira a roupa quando ela quer. E isso pode ser muito perigoso, porque já na roupa nós temos todos os rastros de dispositivos de imposição e de determinação. Por que é a mulher gostosa, com um bundão e com a cinturinha fina, que vende cerveja? Por que uma mulher obesa não vende cerveja? Porque a mulher de cinturinha fina, com peitão e com bundão, foi o modelo que esses sistemas de controle e de submetimento estabeleceram para manipular as mentes. Então, a nudez ela acaba se apresentando, quando ela é caracterizada por uma opção, por uma vontade, ela acaba se caracterizando como um gesto de libertação, que é realmente tirar todos os elementos nos quais os sistemas de controle de manipulação se reconhecem. Então, um corpo nu, livre por opção, é um corpo que está liberto de todas as amarras que a religião impõe,
que o mercado impõe, que a lei impõe. Então, eu estou falando de 3 sistemas que usam o tempo todo a violência física e a violência simbólica. A religião, a política e a lei. Um corpo nu, ele experimenta, mesmo que de uma maneira transitória, muito rápida e simbólica, a libertação dessas amarras. E isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso, principalmente para quem quer submeter o maior número de pessoas pelo viés da religião, pelo viés da política e pelo viés da lei. Sim. E você viu durante toda a sua carreira uma diferença, vamos supor, de como a nudez no quesito da arte era tratada há alguns anos atrás e como ela é tratada hoje em dia? Totalmente. Eu sou da geração 70. Eu sou da geração dos irmãos mais novos, daqueles que voltaram de Woodstock a pé. Né? O que eu quero dizer com isso é que eu me espelhei muito na juventude dos anos 60, que foi uma juventude absolutamente libertária. Né? Foi nesse momento que foi inventada a pílula anticoncepcional, o LSD. Nesse momento em que acontece o Woodstock, eu não sei se vocês têm alguma informação sobre o Woodstock, né? Mas o Woodstock foi um enorme, um imenso festival de rock que causou um impacto imenso na sociedade norte-americana e, a partir já do momento em que a sociedade era monitorada por um sistema de comunicação, se iniciava o sistema de comunicação via satélite, esse evento gerou um impacto imenso no planeta inteiro. Né? Sociedade norte-americana, né? Liberal, capitalista, convicta, né? Financista, especulativa, machista, misógina, homofóbica, né? E essa juventude dos anos 60, ela tinha a urgência de clamar por liberdade. Né? Então foram dias, eu acho que foi uma semana, em que os jovens de todas as partes dos Estados Unidos e das partes do mundo que puderam, convergiram para esse local, no local onde grandes estrelas se apresentaram, como Janis Joplin, Janis Joplin, o Hendrix, né? O guitarrista, e várias outras estrelas do rock se apresentaram, e esses jovens eles conviveram durante uma semana numa situação absolutamente de uma sociedade alternativa, livre, nua. As pessoas ficavam nuas, puderam exercer esse exercício de liberdade por opção, por vontade, né? Sem a menor possibilidade de vigilância ou de constrangimento. Então, eu me inspirei muito na minha juventude, que foi durante os anos 70, nessa geração dos anos 60, da liberdade sexual. Né? Nós, por acaso, tivemos a sorte de termos a liberdade sexual como um horizonte antes da AIDS, né? Que, inclusive, existem suspeitas de que foi o próprio Estado norte-americano que isolou o vírus e que disseminou o vírus na sociedade homoafetiva, porque, a partir desse momento, são as minorias que começam a ganhar visibilidade na mídia, dos negros, dos homossexuais, das mulheres, e começa a se organizar politicamente e começam a confrontar a política imposta pelo macho branco vivendo num grande centro industrializado. Né? Então, foi uma situação muito interessante que fazia valer, né, através do clamor das juventudes, tanto das décadas de 60 e 70, a recuperação da ética humana, da justiça, do respeito à individualidade, né? E um questionamento muito profundo e muito radical contra a maneira de viver no qual o próprio Estado norte-americano queria enquadrar todos os cidadãos como seres simplesmente produtivos, geradores de riqueza e geradores de lucro. Né? Então, as comunidades alternativas pulularam como colônias de cogumelos, né? Houve uma forte influência das filosofias orientais, como o budismo, e houve uma preocupação muito grande em que essas sociedades se organizassem a partir de colaboração mútua e de troca, o que, para o capitalismo, é uma verdadeira ameaça. Né? Inclusive, muitas vezes, eliminando a troca por via monetária, o que é uma verdadeira ofensa, um verdadeiro insulto
para os sistemas capitalistas, né? Então, essa nudez que hoje incomoda tão profundamente o Brasil, eu acho que ela pode servir como um sintoma da leitura de uma realidade que tenta ser acobertada, que é a realidade de grupos que estão se degladiando pela tomada do poder e que estão usando de forma violenta a religião, a política e a lei para conseguir angariar um lugar de poder. Marcos, muito obrigado, o nosso tempo está acabando. Já acabou, né? Obrigada por compartilhar com a gente a sua experiência e os seus pensamentos acerca desse tema que é tão polêmico. Obrigada mesmo. Eu agradeço e eu espero que as minhas colocações tenham sido claras e acessíveis. Claro. Obrigada, boa noite.